Bem-vindo a mais um episódio do Além da Consulta, um podcast sobre parentalidade, sobre a infância saudável e os problemas que podem acontecer durante o desenvolvimento do seu filho. Meu nome é Juliana Crespi, eu sou pediatra e mãe do Marcelo e da Carolina. Eu sou a Lígia Fonzar, sou pediatra e sou mãe da Laura. E esse episódio é muito especial, porque a nossa convidada não é só uma especialista, a doutora Marina faz parte da nossa história. A gente fez a mesma faculdade, nós três, a Escola Paulista de Medicina, se conhece há mais de 25 anos e começamos juntas lá atrás atendendo no mesmo consultório. Então, depois de tantos anos, a gente está juntas aqui de novo, é um grande prazer, com mais experiência, com o mesmo propósito, é muito especial. Vou apresentar um pouquinho a Marina. A Marina é endócrino pediatra, com formação pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo e especialização pela Santa Casa de São Paulo. A Marina sempre manteve a prática clínica, que é a grande paixão dela, em paralelo a uma carreira executiva de liderança. Ela foi diretora médica no Brasil em empresas como a AstraZeneca e a Johnson & Johnson e hoje atua focada no consultório e como consultora executiva da Sociedade Brasileira de Diabetes. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz pela iniciativa, porque não é simplesmente um podcast com vocês, né? Assim, duas sumidades na pediatria. Então, estou muito feliz e muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Marina, hoje a gente vai falar sobre um tema que gera muita ansiedade, está muito presente no dia a dia das famílias, essa conversa, esse medo, essa ansiedade, que é puberdade precoce. Então, acho que vale a pena a gente começar falando do que é normal, né? Então, o que a gente espera? O que a gente espera desse desenvolvimento puberal, meninas, meninos? Conta aí pra gente um pouquinho. Perfeito. Bom, então vamos lá, né? A gente considera normal na menina que a puberdade, que os primeiros sinais de puberdade comecem entre os 8 e os 13 anos. E no menino, dos 9 aos 14. Então, antes dos 8 anos, algum sinal de puberdade na menina é considerado precoce e a menstruação antes dos 10. Porque existe um tempo médio de começar a ativar a gônada, que chama de gonadarca, que é começar a ativar o ovário, até menstruar de cerca de 2 anos, tá? Então, por isso. Então, antes dos 8 aparecem os primeiros sinais da menina precoce, antes dos 9 no menino precoce. Essa é uma definição antiga, que foi da década de 40, revisitada nos anos 60, e que a gente ainda mantém, embora a gente veja que talvez alguma coisa esteja aí antecipando e, sobretudo, nesse tempo, né, de começar até evoluir. E quais são os primeiros sinais que os pais devem observar nas meninas e nos meninos? Muito bom. Bom, então, antes da gente falar o que precisa observar, é importante um conceito de que quando começa a puberdade, tem 2 eixos hormonais que se ativam de maneira independente. Acontece mais ou menos na mesma época, então com alguns meses de diferença, mas eles são independentes. Um é aquilo que a gente chama de eixo gonadal. O que é a gônada? É o ovário na menina e o testículo no menino, que é a puberdade em si. E o outro é o eixo adrenal. A adrenal é uma glândula que fica ali, suprarrenal ou adrenal, que fica ali perto do rim, em cima do rim, e que vai fazer outros hormônios. Então, na menina, o primeiro sinal da gonadarca é a mama. E, em geral, esse é o primeiro. Em geral, a gônada ativa primeiro, tá? Então, é a mama. E na menina, pelinho, odor axilar e acne vem depois. Às vezes pode vir um pouquinho antes, vem com a ativação da adrenal. No menino, pelinho, odor axilar e acne pode vir tanto do testículo quanto da adrenal. E aí o primeiro sinal de ativação do testículo, da gônada, acaba sendo o aumento do volume testicular. Então, esse primeiro sinal da gonadarca no menino, em geral, os pais não vão perceber, né? Em geral, é o pediatra que vai poder notar. Tá. E quando que a gente se preocupa, né? Então, vamos considerar que aconteceu ali, mais ou menos nesse começo, assim, 8 anos na menina, 9 anos no menino, está um pouquinho cedo, mas não está fora do normal. Quando que eu vou me preocupar com isso, né? Então, o que mais que eu vou ver? Só o aparecimento do broto mamário já é suficiente para me preocupar? Só o aparecimento de odor axilar, de pelinho? Ou eu preciso de outras coisas ali para realmente me preocupar? Então, acho que primeiro a gente tem que ver, assim, o conceito de preocupar, né? Existe o preocupar e o prestar atenção. Preocupar no sentido de ser uma doença ou de ter alguma coisa subjacente, ali, alguma causa patológica,
quanto mais perto dessa idade que é normal, menor a chance de ter alguma coisa patológica, né? Sobretudo se não tiver associado com outros sinais sistêmicos não relacionados à puberdade. Agora, quando prestar atenção, porque essa puberdade pode ser precoce ou no limite de maneira a ter algum impacto, aí vai depender de quão rápido isso está progredindo, e aí já vou falar o que a gente vai olhar. Mas, basicamente, isso daqui é pediatra que vai ver. Tá. Então, só reforçando que é muito importante que nesta idade, não se perca o acompanhamento com o pediatra. Acho né? que é até uma coisa para falar, né? Porque as crianças começam a crescer, não ficam mais tanto doentes, e aí os pais acabam deixando a consulta uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, acabam relaxando um pouco na periodicidade da puericultura, e aí acaba perdendo um timing que é importante. Às vezes você chega, a criança chega lá, já tem mama, já tá com pelo, então perdeu aquele momento que você tem que começar a investigação, então acho que isso é uma coisa que a gente tem que reforçar. Exatamente, acho que isso aqui na questão do se preocupar é o mais importante, porque esses sinais, o que eu vou te falar agora, na verdade é o pediatra que vai acabar olhando, né? O importante é que os pais nesta idade olhar técnico, acompanhem, né, também. Exatamente. Então, E aí, então, o que é? Então, quando a gente pensa em precisar bloquear a puberdade, por ela ser precoce, ou muito no limite, ou tá indo muito rápida, são por 2 grandes propósitos. Um é o psicossocial, para que não haja todo um amadurecimento físico meio assíncrono com todo um outro amadurecimento, com todo um ambiente. E o outro é a altura final, para que essa criança não pare de crescer antes do que ela estaria programada para parar, porque os esteroides, os hormônios da puberdade, eles acabam fazendo com que a cartilagem de crescimento feche, tá? Acho que uma coisa até importante é que às vezes nessa fase pode ter uma aceleração do crescimento. Pode ser um dos primeiros sinais também, né? Exato, então que às vezes os próprios pais encaram como uma coisa legal, positiva e o pediatra vai ficar preocupado, né? E vai disparar algumas investigações quanto a isso. Exato, por isso que a gente volta para a importância de nessa idade ter um acompanhamento com o pediatra. Então, o que acontece? Então, no começo da puberdade, na menina, logo no comecinho, tem essa aceleração do crescimento. A aceleração do crescimento na menina acontece bem nos primeiros estágios. No menino, ela é um pouquinho mais tardia e um pouquinho mais duradoura, tá? Então, tem aceleração do crescimento, aparecimento desses sinais, tanto da gonadarca quanto da adrenarca. Então, mama, aumento do volume testicular, pelinhos, odor axilar e acne. E quando a gente pede os exames, a idade óssea começa a avançar, tá? E aí, os demais exames que são pedidos são muito mais para a gente entender a etiologia, a causa e a velocidade de progressão do que para definir se está em puberdade ou não. Porque o diagnóstico de puberdade ele é muito clínico. E aí, assim, só para uma orientação geral, né? Porque acho que é muito comum a gente pega no consultório. Então, aquelas crianças de 7 anos, que começa com odor axilar, que começa com pelinho. E aí, os pais alguns ficam preocupados, outros acabam até ignorando. Então, nessa situação, não tem mama ainda. Então, tem só pelinho, uma penugem um pouquinho mais evidente ali na região pubiana, e o odor axilar. Nesses casos, já vale fazer a investigação? Vale, porque aqui a gente teve uma adrenarca um pouquinho antes. E aí, então vamos lá, nessa situação dos pelinhos. Tivemos uma adrenarca, provavelmente, laboratoriamente a gente pode ver e comprovar, mas clinicamente a gente está vendo. O que isso pode ser? Pode ser uma puberdade que vai começar e logo mais a gonadarca a gônada vai ativar. Ou se for só a adrenarca e a gônada não ativar, a gente precisa olhar especificamente para isto. Por que está acontecendo essa adrenarca precoce? Que na maior parte das vezes é idiopático. O que é idiopático? Não consigo identificar a causa com o arsenal diagnóstico que existe. Mas para a gente considerar idiopático, a gente precisa descartar outras coisas patológicas. Então, toda a investigação vai ser em torno da adrenarca. E acompanhando se a puberdade não vem. Mas a gente precisa investigar por que essa adrenal ativou antes. E é isso, muitas vezes a gente pega isso, acho que no consultório, né? Então, vem o pelinho ali, você colhe o exame e vem normal. Aí, às vezes, a família desencana e vai aparecer depois de 1 ano. E não é isso também. Não. Então, muitas vezes, você tem que reavaliar mais próximo, depois de 4, 6 meses, porque pode ser o sinal inicial e depois vai ativar a gônada e começar o processo. Exatamente. E
essa coisa, eu acho que também vale a gente falar de mudança de comportamento. Você acha que isso é um sinal que a gente tem que observar também, de começar aquelas oscilações de comportamento, alteração humoral das crianças, principalmente meninas? Ótimo ponto. Sim, então assim, a gente sabe que estrógeno muda, né? A gente tem Sim. TPM, realmente a TPM existe, muda. Então sim, mas aqui eu acho que cabe a gente prestar atenção para não jogar só que seja só isso, né? Exatamente, até porque não sei como que tem sido para vocês, mas eu tenho visto bastante, principalmente nas meninas, mesmo antes de começar a produção hormonal, quando chega na idade dos 9 aos 11 anos, algumas questões mais fortes de conflito na escola, Sim, em casa, é o momento em que elas estão ali vivendo todo um amadurecimento social que acaba às vezes trazendo algumas questões. Então a gente só cuidar para não minimizar outras coisas que é um precisam conjunto ser de vistas. sinais, né? Que não é só isso isoladamente. E não minimizar e tentar justificar pelos hormônios, de repente, outras coisas que precisam ser vistas no âmbito emocional e psicológico, né? E social. Assim, a gente tem ali, tá falando que a gente tem uma parte importante dos diagnósticos que vão ser de causa idiopática, ou seja, acho que é importante frisar que nem sempre é culpa de ninguém, às vezes acontece simplesmente. A maioria das vezes. Isso. Sim. Então vai ter causa idiopática, a gente tem causas genéticas, então a gente nunca vai deixar de perguntar como foi a puberdade do pai, como foi a puberdade da mãe. A gente sabe que isso vai influenciar na puberdade da criança. E existem algumas causas patológicas, né? Causas que têm que ser descartadas. Mas eu queria conversar um pouquinho sobre as causas modificáveis de puberdade precoce, né? Tá super da moda esse assunto e muito se fala aí. E o que a gente pode fazer? Porque tem coisas que a gente tem uma evidência mais robusta, outras coisas a gente não tem uma evidência tão forte assim. Então, conta um pouquinho o que você vê na sua prática, o que os estudos trazem ali pra gente que realmente vale a pena as famílias investirem. Excelente pergunta. Antes, deixa eu só contextualizar isso que você trouxe de a maior parte não tem uma causa identificável, tá? Uhum. Então, primeiro, quando a gente fala de puberdade precoce, a gente pode ter ela central, que a gente chama, que é isso que a gente está falando, que é do eixo ativar um pouquinho antes do tempo. Ou periférica. Periférica é aparecer alguma coisa no ovário ou no testículo. Periférico é muito mais raro. Uhum. E quando existe, é alguma coisa patológica, mas vão ter vão ter outros sinais, tá? O que a gente está falando é sobretudo do mais comum, que é esse que é o central. Uhum. O central, sobretudo na menina, e aí ele é mais prevalente na menina do que no menino, sobretudo na menina, a grande maioria, 90% a 95% dos casos, é idiopático. Não existe nenhuma causa de base. No menino, é menos. 50%, 60% é idiopático, tá? Mas também é menos comum no menino. Tá. Muito bem. Agora, voltando para esse ponto, né? Do que a gente tem de fatores modificáveis. E a gente tem alguns mitos também, né? Exato, que eu acho que isso, volta e meia, né? Eu recebi também, acho que na última semana, um vídeo que viralizou de não dar a vitamina tal, que tem o disruptor endócrino, não dar remédio tal. Então, isso realmente é relevante. Precisa ter uma preocupação muito grande com isso. Acho que não só de medicação, né? Mas de frango, de alimento ultraprocessado, de cosmético, maquiagem, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia e tem muito terrorismo em relação a isso. O que a gente realmente precisa pegar disso ou o que a gente precisa desencanar um pouco e não ficar bitolado só nisso, né? Então, vamos lá. Primeiro dos alimentos, tá? Dos alimentos, acho que a gente tem alguns mitos importantes. Então, frango, hormônio do frango. Isso não existe, né? Inclusive, aqui no Brasil é proibido a gente usar hormônio no frango. O Ministério da Agricultura proíbe. Então, isso que chega muito para mim, pelo menos chega bastante, a questão do frango. Não, isso é mito. A soja, né? A soja que tem fitoestrógeno, para que houvesse uma quantidade que fosse impactável, existe essa palavra? Impactasse, teria que ser uma quantidade que não é consumível, então não. Dos alimentos, o que a gente tem é dos ultraprocessados e, sobretudo, também por uma questão indireta, porque a obesidade, o sobrepeso, eles sim têm uma relação, né? Então, todo alimento que indiretamente aumente o peso vai ter. E os ultraprocessados têm a questão também das embalagens e tal, que aí pode ter essas substâncias que são os disruptores endócrinos, que são os desreguladores endócrinos, que a gente vai falar agora.
Então, o que é esses desreguladores endócrinos? São substâncias que, de alguma maneira, podem mimetizar o hormônio, ou se ligando no receptor, ou influenciando ali na cascata hormonal. O grande ponto é que é muito difícil a gente ter um estudo que consiga estabelecer causalidade e o impacto individual. E a quantidade, né? E a quantidade, causalidade, o impacto individual. Até porque, assim, como que você isola todas as outras variáveis, Exato. né? E aí consegue um número estatisticamente significativo para conseguir demonstrar de fato, tá? Mas tem algumas substâncias que podem ter alguma associação. O bisfenol A que está em plástico. Lembrar, tem alguns até que a gente já conhece bem, né? Então, que a gente tem maior evidência, que é o BPA. Hoje, acho que toda mãe, todo pai já sabe que tem que comprar o BPA Free quando for comprar. E tá escrito lá, é bem ressaltado, né? Porque esse sim, a gente acaba tendo uma relação de causalidade bem significativa. E não é só com a puberdade, né? Com outras coisas também, né? E mesmo que não estabeleça causalidade, tem uma associação muito grande ali. Então, puberdade em meninas, né? Isso, principalmente. Isso. E com outras coisas. Tudo que a gente está falando de desregulador endócrino, aqui a gente está falando no contexto de puberdade, mas não é só para puberdade, tá? Para outras coisas também eles podem alterar. Tireoide, alguns têm relação com obesidade, com outras coisas. Mas o que a gente tem? O bisfenol A, fitalato e parabeno, que estão presentes sobretudo em conservantes, em fragrâncias, né? Outras coisas, além dos fitalatos que podem estar nas fragrâncias, podem ser desreguladores endócrinos. Algumas substâncias químicas que estão em protetor solar, mas é isso, a gente não consegue estabelecer quantidade exata. E existem outros desreguladores endócrinos que são inevitáveis, que estão no ar que a gente respira, que estão em coisas que estão presentes na construção. Embalagem de bebidas, né? Exato. Que a aguinha que a gente vai tomar. Tem isso, tem microplástico, tem outras coisas. Então, no final das contas, acho que assim, não neurotizar. Porque senão fica naquela neurose senão fica naquela neurose e não dá, a gente não vai conseguir tirar tudo e a gente não sabe o quanto que causaria. Mas evitar o que é evitável, né? Então, assim, precisamos que uma menina de 6 anos use maquiagem, pinte... Vai de gloss pra escola. Pinte a unha todos os dias. Não, claro, numa festinha, num evento. Situações eventuais. Numa apresentação, ok. Agora, no mais, não precisa. Até porque tem desreguladores que provavelmente a gente ainda nem conhece. E que a gente vai conhecer. Então, minha orientação acaba sendo um pouco bom senso, né? E aquilo, então, a menina gosta, é vaidosa, usa infantil ou usa essas veganas? Então, você orienta? Se a gente conseguir olhar no rótulo, que é livre de parabeno, livre de fitalato, que sejam protetor solar mesmo que seja escrito isso, né? Mas nem sempre está escrito. A gente não tem uma regulação que seja muito forte em relação a isso. E tem algumas coisas que a gente nem sabe. Tem alguns produtos infantis que podem até ter mais do que outros que são mais regulados. Então, acho que no final das contas é realmente... Se não... Moderar o uso. Moderar o uso mesmo. É isso. Então, assim, conceitualmente existe sim. A gente não consegue estabelecer quantidade, uma causalidade exata e um impacto individual. Então, no final, é bom senso de tentar evitar. Até porque é muito quantidade da exposição dependente também, né? Acho que uma coisa que a Lígia trouxe aqui, que é essa questão dos parabenos, metilparabenos, como conservantes, especialmente de medicação, a gente pega muito isso no consultório. E acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar aqui, que, lógico, quanto a gente conseguir evitar, a gente vai evitar. Muitas vezes a gente consegue usar, por exemplo, como uso preventivo, uma substância que não tem tanta comprovação científica de eficácia, mas que não tenham os parabenos como conservantes, mas no momento que eu preciso tratar, e a gente fala muito isso do ferro, né? Na hora que eu preciso tratar uma anemia ferropriva, eu preciso usar a medicação, o princípio ativo, com a melhor eficácia, uma melhor comprovação científica que eu tenho ali. Porque hoje tá muito na moda isso, né? Eu acho que penso em parabeno, metilparabeno, dos vídeos do Instagram, eu acho que isso é terrível. Não, então, parabeno, metilparabeno, quando eu penso nisso, é isso. Eu não tenho uma dose que seja comprovada, eu não tenho nem certeza, na verdade, se isso realmente tem um impacto ou não.
Agora, a anemia ferropriva eu tenho. Exato, Isso tenho vai- certeza. isso vai Tenho certeza do reduzir que é o melhor para a tratar. cognição da criança, né? Então, eu vou ter uma série de desdobramentos disso e que eu não posso deixar de tratar por causa da presença ou não do parabeno. Então, colocar isso e fazer essa análise de custo-benefício junto com o pediatra, porque cada caso é um caso, Sim. cada criança é uma criança. Então, fazer essa análise com o pediatra é muito importante, né? Pra gente não Exato. sair com esse terrorismo, né? Exato. E eu acho que É também isso. é isso, ó, fica pegando essas coisas assim, não vai usar vitamina tal porque tem isso, não vai usar o ferro porque tem isso, vai lá e dá salsicha pra criança comer. É. Então, ou sagodinho de pacotinho. Então, assim, é uma coisa que não dá pra entender. Então, acho que é o bom senso que tem que guiar tudo. E eu acho que os ultraprocessados são muito mais relacionados a isso do que essas outras coisas que a gente vê mais esses Exato. vídeos que querem fazer mais Isso. terror ainda nas mães, né? Acho que, pegando isso, né? Eu acho que é interessante porque alguns trabalhos recentes saíram até com consumo mais alto de soja como um fator protetor. Deixando essa puberdade até um pouquinho mais tardia para as crianças, então meio ano mais para frente, nas crianças que consumiram menos, e aí não é o frango, né? Menos proteína animal como um todo e mais proteína vegetal. Então, isso, de novo, não é para não consumir proteína animal. Na verdade, Até porque para crescer precisa. Isso, é pra gente desmistificar algumas coisas. Isso, eu acho que assim, mas é para mostrar como às vezes assim, não dá para você acreditar, E né? muda, né? Cada hora muda as coisas. Isso. Que a gente E no final das contas, bom senso e equilíbrio, Sim, né? Quanto é mais a gente isso. conseguir variar, não exagerar nas coisas, a gente menos corre o risco de acumular alguma substância ou faltar alguma substância, né, no nosso corpo. E aí, me corrija se eu estiver errada, mas acho que dentro disso tudo, o principal aqui, entre os fatores modificáveis, então, o que a gente realmente tem que lançar a nossa atenção é sobre a obesidade infantil. Isso. É isso. Na verdade. Acho que é uma Então, coisa eu que tô eu falar. falando E das consumo coisas de externas com alimentos in natura, uma alimentação melhor, atividade física e focar. A criança entre 5 e 9 anos deve ter um IMC dentro da normalidade. Então, isso vai protegê-la não só da puberdade precoce, como com uma série de outras doenças, né? Exato. E aí você vê que é aquilo que a gente orienta, no geral, para outras coisas, porque também vai impactar outras coisas. E outra coisa também, uso de tela, né? Que também está relacionado com a obesidade, mas que também pode estar relacionado com melatonina, que pode estar relacionado ali com todo processo de ativação do eixo, etc. Então, acho que é isso. Isso também, o uso excessivo de tela é uma coisa que pode influenciar. Pode influenciar, mas também, mais uma vez, né? Que não é que exato, sem radicalismo, sem estabelecer uma causalidade que a gente não consegue estabelecer Acho que é exatamente. muito multifatorial, né? Então, a gente vai tentando diminuir a exposição a cada um desses fatores para tentar minimizar o dano. E de uma forma geral, o aumento do consumo de telas, ele está relacionado a uma menor atividade física e maior IMC, né? Sim. Então, acho que tudo se conversa. conversa. Tudo converge. Os problemas da humanidade atual. Tela, ultraprocessado e obesidade. É isso. Exatamente. É um resumo. Exatamente. É isso. E é mais comum, Marina, em meninas mesmo? É mais comum em meninas. Por alguns fatores, né? Talvez a própria sensibilidade ali do eixo da menina seja diferente, seja mais fácil, digamos assim, de Porque ativar. os meninos também são expostos, né? A esses Também, mesmos fatores também. e acaba influenciando mais Isso, as exato. meninas. Mas e aí, vamos lá, né? Não são só esses fatores, são outras coisas. A parte genética ali também. Então, talvez por uma sensibilidade diferente do eixo da menina, talvez pela própria composição corporal da menina ter um pouco mais de gordura, eventualmente. Talvez no menino também um pouco de subdiagnóstico, porque lembra que a gente falou, primeiro sinal no menino é o aumento do volume testicular. E nessa idade, Né? a maioria dos meninos já não ficam Primeiro sem que- roupa na frente dos Exato. pais. Primeiro que assim, ninguém né? vai... Os pais não vão ver o E aumento não do vão volume ficar testicular. palpando porque o não- testículo, e nem né? sabe, né? Não Exato. tem o conhecimento do que é. E aí, quando já tá no estadiamento depois, começa os pelinhos, ele já tá mais desenvolvido, ele já não quer mais. Então, também, né? Lembrar que os meninos precisam também ir no pediatra. Muitas Porque a vezes a mama gente é... pega no consultório, muito. você fala, tem algum sinal de puberdade? Tem pelinho? A mãe fala, não. Aí você vai examinar, tem um testículo aumentado, tem pelinho, tem pelo. tem pelo, às vezes. É então, isso. E na menina não precisa- tem erro, porque é. aparece a mama e é notável, né? Então, sim, no menino é menos Mas nas prevalente do meninas que na menina. mais gordinhas,
acaba sendo um pouquinho mais difícil da gente notar essa mama. Então, a gente fica na dúvida. Isso é uma coisa que tem que falar na também. dúvida se é tecido adiposo ou se é tecido mamário. Então, se é tecido de gordura ou se é mama ali. Isso, Então, isso pode ser um fator confundidor. Sim, é um fator confundidor. Inclusive, é um fator confundidor em alguns estudos que avaliaram epidemiologicamente início da puberdade. Porque alguns estudos foram feitos só visualmente, olhando, né? E aí, com meninas um pouco mais obesas, talvez você classifique errado. Porque talvez você está classificando como começo de mama ou que é só gordurinha, que é lipomastia. Então, de fato. Aí, assim, mais uma vez, tem que passar no pediatra, que é quem vai conseguir avaliar. Mas um sinal também relevante é sensibilidade e dor na mama, né? Geralmente, quando começa esse estímulo estrogênico mesmo, a mama começa a ficar um pouquinho mais dolorida, mais sensível. E uma coisa que eu acho assim, eu vi alguns casos, até acho que a gente viu alguns casos de, às vezes, um dos pais está usando hormônio, PET de hormônio, pomada de testosterona, então a contaminação exógena ali como um indutor de puberdade precoce. Acho que isso tem sido comum hoje em dia. E aí, falar um pouco sobre isso, e se é uma coisa que é reversível, se você tirando o estímulo, você reverte. Eu acho que isso é uma coisa interessante de falar. Então, é importante sempre, quando se vê uma puberdade precoce, tentar investigar se os pais não estão usando. Creme também, né? Hoje em dia é muito creme comum, né? de testosterona, por isso que a gente orienta também quem usa em uma região que não vai ter contato, que vai ser coberta, que não seja braço que vai dar abraço, etc. Em geral, é reversível, sim. Às vezes acontece de quando você tem um uso externo, uma produção externa, né? Produção, eu digo, uma puberdade precoce periférica, por exemplo, ou um uso exógeno. Pode ser que isso ajude a ativar o eixo, tá? Então, aí nesses casos... seja um trigger aí. Aí nesses casos... Funciona como um gatilho ali. Isso. Mas na maior parte das vezes, se você pega ali antes e sem que isso aconteça, quando você tira o estímulo para o estímulo. Tá. E acho que agora falar um pouquinho, né, sobre o diagnóstico dos exames, né? Então, como que é feito? Você falou do diagnóstico ser clínico, né? Da gente olhar os sinais de puberdade ali, menina e menino. E de exames complementares. Sempre tem sempre não existe, né? Então, existe a indicação de fazer, o pediatra pode fazer essa triagem inicial, encaminha para endócrino. Sim. Qual que é a orientação, assim? Bom, então o diagnóstico é clínico, basicamente, e aí os exames, então, subsidiários, eles são muito mais para a gente entender a velocidade de progressão, porque muitas vezes isso vai determinar a nossa conduta, se bloqueia, se não bloqueia, principalmente nessas idades mais limítrofes, e para ajudar na etiologia, ajudar a entender a etiologia. Então, quando a gente lança a mão dos exames, em geral, a gente faz exame de sangue, e aí para ver a ativação ali do eixo, então tem um hormônio que chama o LH, que é o hormônio luteinizante, que é o hormônio que a hipófise, que é a glândula do cérebro, que é onde começa tudo, produz para começar a puberdade. Então, numa puberdade precoce central, que é a mais comum, ele começa a aumentar, tá? Se tem puberdade, ele tá baixinho e segue baixinho, isso fala a favor de periférico. Mas lembra que periférico é mais raro, tem outros sinais, não vamos focar nisso daqui. Outro exame muito importante é a idade óssea, até para a gente entender qual é o impacto que esse esteroide está tendo no avanço da idade óssea, que isso também ajuda a gente a determinar o que vai fazer. Um ultrassom pélvico na menina pode ajudar, bem feito. Bem feito, porque o ultrassom ele é examinador dependente, né? E muitas vezes, mesmo um bom ultrassonografista não está muito habituado a fazer de criança. Até o próprio transdutor tem que ser o transdutor adequado, etc. Então, um bom ultrassom. E aí é importante que o pediatra e o endócrino pediatra saibam minimamente entender se está coerente aquele laudo com o que a gente está vendo, tá? Bom, então o ultrassom que vai servir tanto para avaliar quanto que tá esse estímulo na parte interna, né, da menina, quanto para eventualmente descartar alguma causa periférica, algum cistinho ovariano, alguma coisa assim. E, eventualmente, uma ressonância da hipófise. Porque quando a gente pensa em possíveis causas orgânicas para uma puberdade precoce central, boa parte está relacionado ali com alguma malformação, e, em geral, coisas benignas ali na hipófise, tá? Então, aí, dependendo também, uma ressonância da hipófise vale a pena ser feita. Tá. Quando que a gente opta por tratar, Marina?
E como que é esse tratamento? Muito bom. Bom, então vamos lá. Então, acho que primeiro é lembrar, ir lá para cima e lembrar do porquê que a gente trata, né? Que é aquilo que eu falei. Então, basicamente, são 2 pilares. A gente precisa avaliar todo o contexto psicossocial, né? Então, a gente trata pensando na questão toda psicossocial, desse amadurecimento físico, não ser um problema frente a todo o contexto, ali, né? Exatamente. E a altura final, né? Então, garantir que essa criança não vá ficar muito aquém do que aquilo que ela estaria programada para ficar. Vou fazer só um adendo aqui, que eu acho que nem todo mundo tem essa informação. Então, as crianças com puberdade precoce, em geral, elas crescem muito rápido. Então, são crianças muito altas, mas se não tratadas, elas param de crescer muito cedo e vão ser adultos muito baixos. Então, em geral, fora daquele alvo familiar que a gente programou. Porque elas crescem antes, tá? Tem alguns casos em que elas são tão altas desde cedo e crescem antes que a altura final nem seria muito prejudicada, que é aquilo que a gente chama de aceleração constitucional do crescimento e puberdade. Mas que, na verdade, não deixa de ser uma puberdade precoce, que acontece antes, só que sem prejuízo na altura final. Então, daí veja que mesmo nesses casos, às vezes a gente bloqueia pensando na questão psicossocial, e não necessariamente na altura. Por isso que a gente precisa olhar para as duas coisas, né? E é isso, então essas são as questões. Então, geralmente, quando acontece precoce, né, antes dos 8 anos da menina, dos 9 no menino, praticamente sempre a gente acaba bloqueando, porque muito provavelmente um desses 2 pilares, ou os 2 pilares, vão ser impactados. E quando é muito limítrofe, se a progressão for rápida, e se a gente entender que vai ter algum impacto, ou seja, ela está funcionando como uma precoce, mesmo pela definição, também. Porque a gente tem que pensar que é um espectro, né? Não é assim que fez 8 anos e um dia a gente faz uma coisa e um dia antes do aniversário a gente faz outra, né? Não é assim. Então, a gente precisa ter esse bom senso sempre pensando nesses 2 pilares. E aí não vai ter erro. Se a gente pensar direitinho nessas 2 coisas, não vai ter muito erro. E você falou assim, né, que geralmente quando ativa, mais ou menos 2 anos depois, que acaba vindo a menarca. E com relação à altura, assim, existe uma média? Então, a criança entrou ali na puberdade mesmo. Quanto que mais ou menos ela vai... Eu sei que também é uma coisa que tem uma variação, mas quanto mais ou menos ela vai crescer dali pra frente? Sim, então assim, vai variar muito da velocidade com que isso acontece, de quanto que a idade óssea no basal, mesmo antes já estava, e a questão da obesidade impacta, porque em geral o obeso, a criança com obesidade tem a idade óssea um pouquinho avançada, mas na média, de começar a puberdade até terminar de crescer, a menina, de começar a mama, a menina cresce uns 20 e poucos centímetros. E os meninos uns 25 para um pouco mais, 25 a 30 centímetros. É bom, acho que ter isso em mente, né? Até para ter uma decisão, porque essa decisão é conjunta, né? Exato. O médico, o endócrino, com a família. E aí, claro. Pegando isso, só bloquear aumenta a estatura final? Depende. E aí, sair só um outro número, que dá de menstruar até parar de crescer a menina é uns 6 centímetros. Mas vamos lá, não nos apeguemos. Não nos apeguemos só ao número, é só pra gente ter uma base da ordem de quantos, só pra saber, tipo, é 6, é nada ou é 20, né? Sim. Porque aí o pediatra vai vendo junto de acordo com a evolução, tá? E aí, qualquer pergunta? Não, aí depois do tratamento, né? Acho que falar um pouco do tratamento não, do bloqueio. Não, porque na verdade, que eu tô entrando aqui em outra coisa. Então, se aumenta muitas famílias Perfeito. olham e falam assim, a minha filha vai menstruar com 11 anos, mas se a gente bloquear para ela menstruar com 13, ela vai ser mais alta no final. Então, lembrando que 11 anos é a idade normal de menarca normal. Excelente pergunta. Então, bom, quando a gente bloqueia, quando a gente trata uma puberdade precoce, ela fica maior, vai ganhar altura, tá? Então, geral fica um desvio padrão, que são 5 a 7 centímetros maior do que ficaria se não tratasse, mas ainda assim, mesmo bloqueando, acaba ficando menor do que se não tivesse tido a puberdade precoce. Tá. Então, quando a gente trata a puberdade precoce mesmo, fica maior, embora ainda um pouco menor do que se não tivesse tido puberdade precoce. Esses casos são casos que chegam muito de criança absolutamente normal, que vem para bloquear.
E aí, não. Claro que, mais uma vez, é um espectro. Quanto mais perto esse normal é de um quadro de puberdade precoce, mais no limite, mais carinha de puberdade precoce, embora não seja um número lá do 8, tá falando de menina. É claro que aí pode ter algum benefício. Mas quanto mais absolutamente normal, não. E, inclusive, pode até ter um momento em que pode haver um prejuízo. Né? De você fazer o bloqueio. De você fazer o bloqueio pensando em ganhar altura em alguém absolutamente normal. Então, por exemplo, na menina, quando a idade óssea tá cerca de 12 a 12 anos e meio, o osso começa a precisar de um pouco desse esteroide para manter a velocidade de crescimento. Então, você bloquear pensando em ganhar tempo para ela crescer, não vai compensar a perda de velocidade. Então, além de não trazer um benefício, você pode trazer um prejuízo, tá? Então, toda vez que não é uma puberdade precoce, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que está na moda também. Que isso tá na moda, exatamente. Isso é uma pergunta que chega bastante no consultório, por isso que eu fiz aqui. Sim. Conta então pra gente o que é esse bloqueio hormonal, como ele é feito, se ele é seguro, se ele não é seguro, como que é isso? Ótimo. Bom, então o tratamento para puberdade precoce central é com bloqueador. O que ele é? Ele é um análogo do GnRH, que é o hormônio que estimula aqui o cérebro, a hipófise do começo de tudo. Então, ele se liga ali nos receptores e deixa o receptor meio que desativado, tá? Faz uma downregulation, enfim, internaliza o receptor e aí não tem o estímulo. E aí, o jeito de administrar essa medicação é uma injeção intramuscular, que pode ser mensal, né, a cada 28 dias, trimestral a cada 12 semanas ou até semestral, tá? Então, isso é uma injeçãozinha que se faz. Que é aplicada em casa mesmo. Que é aplicada em casa, isso. Não pelos pais, porque ela é intramuscular. Então, precisa ser algum enfermeiro. Alguém especializado ali em aplicar. Ela é bastante segura, né? Então, os dados de segurança são muito bons. O efeito colateral a gente praticamente não vê. Quando vê, é muito mais efeito colateral local da aplicação, de poder ficar um pouquinho dolorido, fazer uma bolinha, mas é raro também a gente ver algum efeito colateral local que seja significativo. E aí os efeitos sistêmicos, né, que você vê descrito em bula, primeiro que são muito mais efeitos, talvez indiretos da medicação do que diretos, de você tirar o hormônio de uma vez de alguém que está produzindo. Então, quando você vê muito mais para outras indicações na mulher adulta, por exemplo, né? Então, se você tira de uma vez o estrógeno na mulher adulta, ela vai ter sintoma de menopausa, meio que agudamente. Vai ter fogacho, vai ter oscilação de humor, quando você usa cronicamente, porque às vezes essas mulheres têm que usar cronicamente porque elas não podem mais ter estrógeno. Se você não cuida direito, pode ter impacto na massa óssea, tá? Mas não são, esses efeitos não são efeitos significativos na criança. Até porque o tempo de uso é menor, né? O tempo de uso é menor, ela não estava produzindo, porque na verdade você simplesmente está deslocando o tempo para algo que já deveria acontecer, né? Mais para mediana do que é esse desenvolvimento todo. Na verdade, você está simplesmente fazendo com que vá para a norma, né? Para onde é a normalidade. E esse tratamento é eficiente? Porque acalma o coração dos pais, assim? É super. Acho que é um dos mais eficazes, é eficiente. E depois que você suspende, quanto tempo demora, assim? Então, eu bloqueei, eu vou suspender a medicação, depois de quanto tempo que costuma a criança entrar na menarca? 1 ano a 1 ano e meio. Na verdade, você retoma ali, né? Você suspendeu, e aí depois passou o efeito dele, você vai retomar normalmente a puberdade. E aí, cerca de 1 ano a 1 ano e meio, vai depender um pouco do quanto que havia tido de estímulo antes e da velocidade com que isso estava acontecendo, né? Com que isso acontece naquela criança. E uma coisa, acho que assim... Mas não é imediato, porque essa é uma dúvida bem importante, né? De achar que vai tirar e vai ficar menstruada no mês seguinte. Vai menstruar, não. E uma coisa assim, às vezes os pais não notaram e a criança vai lá, eu já peguei isso no consultório também, teve a menarca. Não notou e a criança menstrua e tá nessa idade ali, meio desse limbo, ou a criança tem um impacto social com isso. Existe a opção de, depois que teve a menarca, você fazer um bloqueio? Existe isso?
Pode sim. Então, mais uma vez, voltando, você passar no pediatra. Exato. Então acho que a grande coisa aqui o importante é o diagnóstico no momento correto. Exato. Existe um tratamento seguro e eficaz. Exato. Mas o importante é diagnosticar no momento correto. Que deve ser feito na hora certa, né? Eu acho que essa que é a questão. Exato. Mas, bom, vamos lá. Pode sim. Na verdade, o que vai determinar é muito mais a idade óssea. Então, na menina... Então, quando a gente suspende o bloqueio na menina com 12 a 12 anos e meio de idade óssea e no menino de 13 a 13 anos e meio. Então, está muito mais relacionado... Se o poder bloquear ou não, está muito mais relacionado com a idade óssea do que com o fato de já ter tido um sangramento... ou não. E aí, o que vai definir são, mais uma vez, aqueles 2 pilares que a gente vai raciocinar em cima, né? Como que tá a questão psicossocial, se a gente deixar que continue, e como que fica a altura final. Tá. E essa coisa, assim, da puberdade, eu acho que dos pais, como agir, de ter esse suporte, você acha que já tem que começar a conversar com a criança, ir explicando, para ter, acho que já instruir as famílias, né? Para ter essa abordagem em torno dessa idade, até porque muitas vezes a criança começa a perceber, a criança leva para a mãe, olha, eu tô com uma coceirinha, eu achei que tem um carocinho no seio, acho que isso é uma coisa que, para tirar um pouco o estigma, né? Porque às vezes... Os pais, eu não quero nem falar sobre isso, tem esse preconceito. Mas acho que é uma coisa que tem que ser conversada, tem que ser orientada. Porque muitas vezes essas crianças tomam banho sozinhas já, não tem essa supervisão diária. Então, acho que isso é uma orientação que a gente pode deixar também. Em torno dessa idade, ter essa supervisão, essa orientação, essa conversa, né? Sim, e eu acho que é de uma maneira muito simples, e natural, né? E, claro, né? Sim. Não precisa se aprofundar em detalhes, a menos que a criança vá perguntando, né? Mas acho que de uma maneira muito simples, né? Explicar o que é a puberdade, que é a transformação do que essa pessoinha é como criança no que ela vai ser como adulta. E que isso tem uma série de coisas que vão acontecendo e que são normais, né? Sim. E quando a gente bloqueia a puberdade, eu acho que também é muito importante depois a gente conversar com os pais, assim como qualquer coisa, né? Qualquer consulta, que a gente tá falando de puberdade, mas... como qualquer consulta. Depois da gente conversar com os pais, na linguagem que a gente conversou com os pais, principalmente se a criança estava presente, que muitas das vezes está, porque a gente às vezes não consegue, né, tirar a criança, a gente não sabe o que fica naquela cabecinha, né? E acho que é importante a gente depois trazer para a criança de uma maneira muito simplificada o que está acontecendo e deixar claro que não tem nenhuma doença, que não tem nenhum problema, né? É importante, porque senão pode ficar alguma coisinha ali, né? Pedir que ela pergunte para ver se tem alguma dúvida. E existe alguma coisa assim, Marina, que eu acho que também é uma dúvida dos pais, dessas crianças que menstruam mais cedo, que entram nessa puberdade mais cedo, de ter uma sexualização precoce, alguma coisa nesse sentido? Pode. Porque é um medo também das famílias. Pode ter. Acho que esse é um dos aspectos quando a gente pensa ali no pilar psicossocial para a gente considerar. E aí, sobretudo, em crianças que eventualmente vivam em situações um pouco mais vulneráveis, de maior risco nesse sentido. Então, sim, é algo para ser considerado. E o que você quer deixar de mensagem final aqui para esse episódio da puberdade precoce? Bom, acho que a gente falou bastante, no final das contas, acompanhar com o pediatra, né? Porque este começo da puberdade, e se vai precisar investigar melhor, se talvez eu começar a tratar, um bom pediatra vai saber identificar, tá? Às vezes eu, como endocrinopediatra, às vezes chega paciente que não passou no pediatra há 5 anos e fala, vou procurar o endocrinopediatra para ver a puberdade. Exato. Não, o seu pediatra que te conhece, que te acompanha, ele vai saber, né? Então, é uma fase que é importante passar na puericultura, que é o acompanhamento da pediatria para quem não está com doença, para ver o desenvolvimento mesmo. Acho que isso é muito importante. Como fatores que a gente pode, que são manejáveis, aquilo que vai servir para a saúde da criança como um todo, que é evitar ultraprocessado, evitar excesso de peso, evitar excesso de tela. Fazer atividade física. Né? São coisas que vão beneficiar tudo. Exato. Acompanhar periodicamente com o pediatra. Né? Acho que basicamente isso. E quando acontece a puberdade precoce, a imensa maioria das vezes não existe alguma doença e o tratamento, ele é seguro, ele é existe eficaz. Tratamento, né? Exato. Existe tratamento, ele é seguro, ele é eficaz, ele não é complexo. Muito obrigada. Se você gostou desse episódio, eu vou pedir para
compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar dele também. E curta com a gente aqui o nosso podcast. E aproveita e segue a gente, né, nas redes sociais, no @lendaconsulta, eu, @ doutora Lígia Fonzar, @ doutora Juliana Crespi. E eu @Nina Belhaus. Obrigada.